Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos entrando em janeiro, né? Já entramos em janeiro. É um mês que nós cristãos, muitos de nós, começamos a ler a Bíblia e começamos em Gênesis. Então, eu gostaria de, se me permitem, de ajudar a compreender um pouquinho melhor Gênesis. É o início de todas as coisas. O Gênesis, ele tem 50 capítulos, 1533 versículos. O Gênesis é o livro que narra os começos do tempo, do espaço e da matéria, dito como Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. Ou seja, ele criou todo o reino mineral, todo o reino animal, todo o reino vegetal. Tudo, inclusive o próprio homem. Gênesis narra o homem em estado perfeito, em conexão direta com o próprio Criador. Narra a entrada do pecado que origina a morte. Narra a decadência do ser humano, sua escalada no pecado e na separação com o Criador, que culmina com o dilúvio. Narra o reinício da raça humana através de Noé e seus filhos, e a separação na Torre de Babel, onde as nações começam a aparecer, onde começam a ver as nações. Narra como Deus separou Abraão de sua parentela, ensinando-o a segui-lo e a depender de Deus na sua vida. Narra a vida dos filhos de Abraão, até José no Egito, bem como a saída de Jacó de Canaã e sua chegada no Egito. Gênesis, na língua original, é chamado de Bereshit, que significa no princípio ou em princípio, pois a sua primeira palavra é essa, Bereshit. O título em português se baseia no termo grego Genesios, que aparece na tradução do hebraico para o grego, intitulada de Septuaginta ou 70, que significa também princípios e também remete à ideia de genealogia, ou seja, o início do povo de Deus na terra. Gênesis pode ser dividido em duas partes. A primeira diz respeito ao início da humanidade. E a segunda, o início do povo de Deus através de Abraão. Do ponto de vista espiritual, ele mostra o pecado do ser humano e a separação de uma nação para trazer a redenção ao pecador arrependido, iniciando com Abraão, que é o amigo de Deus, depois com Isaque, o servo de Deus, depois com Jacó, que também é chamado de Israel, que é o príncipe de Deus. Encerrando o livro com José, que é o exaltado de Deus, prefigurando Jesus Cristo. E qual a data que foi escrito Gênesis? Em 1 Reis 6.1, diz que no quarto ano de Salomão faziam 480 anos da saída do povo de Israel do Egito. Ora, Salomão é tido como tendo vivido no ano de 966 a.C. Então, 966 mais 480, que é referido, fica 1446 a.C. Então, essa seria a data provável
que o Gênesis foi escrito, ou pelo menos começado a ser escrito por Moisés, que é tido como o seu autor. A aplicação de Gênesis, nós podemos ter a seguinte aplicação. Tendo Deus criado tudo o que vemos e o que não vemos, devemos ser gratos a Ele por existirmos. Quando o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, pecou, Deus poderia simplesmente ter acabado com tudo e começado tudo de novo. Mas Deus quer que nós façamos uma decisão. Seguir o que nós queremos, seguir nossa vida a nosso próprio prazer, sendo que nós, não conhecendo o futuro, aliás, nós não conhecemos nem mesmo o nosso passado, o passado da humanidade direito, né? Conhecemos algumas coisinhas, mas não tudo, e nem conhecemos o momento também. Então, como é que nós vamos decidir viver a nossa vida por nós mesmos? Nós dependemos de Deus de qualquer forma. Querendo ou não. Querendo ou não, ele continua sendo Deus. Ou então nós decidimos crer nele e em seu amor. Crer que ele quer o melhor para nós. Deus sempre nos dá a escolha. Quando a escolha é seguir a Deus, ele nos dá uma nova chance. Como deu a chance para a humanidade segui-lo? Através do justo Noé, que foi salvo do dilúvio e deu seguimento à linhagem humana. Se a escolha for esquecer de Deus, ele procurará nos alertar de todas as formas, como fez Noé antes do dilúvio. Quando não ouvimos e permanecemos em nossos próprios pecados, morremos nestes pecados, assim como morreram aqueles que não ouviram Noé no tempo de Noé. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. E hoje tem uma multidão de testemunhas alertando. Aliás, estas testemunhas estão ligadas espiritualmente a Abraão, o pai da fé, e pai daqueles que creem no Deus Criador. Até porque o Salvador vem da sua linhagem. E nós dissemos, nós, aqueles que testemunhamos a Deus, dissemos, Jesus está voltando. O que tu escolhe? Vida com Deus ou morte sem Deus? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, conforta o coração daqueles que te seguem e te faz presente na vida daqueles que ainda não te conhecem, para que te conheçam a ti e a vida eterna que tens para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.